muito grande. Uma das melhores coisas da vida espiritual, da vida com Deus, é saber que nós não estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Porque a Bíblia diz em Isaías 7,14, fala do Deus Emanuel, o Deus que está sempre conosco, Jesus Cristo. Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus que está sempre conosco. Mas às vezes eu não vou negar, eu não tenho a fé suficiente para sentir a presença de Deus do meu lado, para sentir a presença de Deus comigo. Aí eu recebo uma mensagem, eu recebo um WhatsApp, eu me lembro de um amigo, eu faço uma ligação, eu converso com alguém, né? Alguém me liga me perguntando como eu estou, se eu estou precisando de alguma coisa, e aí eu vejo como Jesus me ama, como eu sou importante para Ele, que Ele move os céus e a terra, Ele toca no coração dos irmãos, Ele desperta os meus amigos para me acolher. Jesus é o meu melhor amigo, e muitas vezes Jesus, quase sempre, Ele usa os meus amigos, as pessoas próximas de mim, para me abençoar. Nós não estamos sozinhos. Olha para quem está do teu lado e diz assim: meu irmão, tu não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus no céu que nos ama, que nos cuida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou tanto que nos viu sofrendo e entregou o seu único Filho para nos salvar. Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso para nos salvar, né? E Jesus nos amou tanto que entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso para nos salvar, que foi a sua própria vida. Aleluia. E essa vida dele me fez viver, e é por isso que nós estamos vivos hoje. É por isso que nós estamos aqui em aproximadamente 30 pessoas reunidas, adorando e buscando o Senhor. Nós só podemos dizer que o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só nos movemos, nós existimos porque antes de tudo um Deus nos permitiu viver, permitiu existir. Amém? Deus é bom demais. Como é bom estar reunido em família. Uma outra coisa interessantíssima, um atributo de Deus, uma característica de Deus, né? Nós fomos criados para viver em comunhão, em comunidade. Nós não fomos criados para viver sozinhos. E isso acontece conosco porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor, Ele não vive sozinho. Se a gente for ler a Bíblia, Gênesis capítulo 1, Deus disse assim em 1:26: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, esse façamos, né? Quem entende um pouquinho de português percebe que está no plural. Então, ali o Pai não estava sozinho, já estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma família celestial agindo em favor de cada um de nós. A família do amor, a família da fé, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam reunidos ali, né? Eu fico imaginando, né? Uma vez eu vi um jovem pregar e ele dizia: pastor, líder, imagina quanta glória nessa família. O pai olhando para o filho dizendo: filho, eu te amo. E o filho olhando para o pai dizendo: pai, eu também te amo. E o Espírito Santo ali fluindo entre os dois, ali, que loucura. Imagina como é que era essa casa, ele brincando, né? Mas é isso, né? É isso. E esse amor que moveu o universo para que nós viéssemos a existir, esse amor está aqui nesse lugar. Está sobre nós, em nome de Jesus. O Deus que criou todas as coisas é o Deus que nos ama. É o Deus que nos ama tanto que nos colocou nessa terra com um propósito, com uma missão. A missão de viver esse amor, de tomar posse desse amor maravilhoso, mas também de anunciar esse amor a toda criatura. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então evangelizar não é sair falando de Jesus, é transbordar esse amor que nós recebemos, né? Nós temos vivido aqui na Restinga, nós somos uma igreja nova, mas nós temos vivido algumas experiências com Deus. Domingo passado eu vim com um estudo aqui para compartilhar com os irmãos, e o Espírito Santo me impediu de fazer isso porque Ele queria que nós orássemos mais. E nós oramos, conversei com alguns irmãos, realmente foi uma direção de Deus, né? Confirmado por alguns irmãos que estavam aqui conosco. E hoje, né, no louvor aqui, o Senhor se movendo, né, e fluindo aqui entre nós, né? A presença de Deus está aqui nesse lugar. Nós ainda não conquistamos 1% da população da Restinga, mas o mais importante já está aqui conosco. A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Carol, tu consegue trazer as crianças? Eu me empolguei aqui, comecei a falar. Será que elas vêm aqui para me abençoar elas? Cacuete de pregador aqui, comecei a falar, esqueci de orar pelas crianças.
Deixa eu ver se eu conheço todos os nomes. Eu estou vendo a Sofia. Eu estou vendo a Gi. E tem mais duas meninas lá, que eu não sei o nome. A Manu e a Lívia. Manu, Lívia, Gigi e Sofia. Sofia com esse estilo lindo, com esse boneco, com esse chapéu maravilhoso. Olha, todas bonitas, arrumadas, hein? Vem cá que o líder vai orar por vocês, que o missionário vai orar por vocês aqui. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, que eles vão orar pelas nossas crianças. Pai amado, Deus querido, eu te agradeço pela vida das nossas crianças. A tua palavra fala que o reino de Deus é das criancinhas. Então abençoa cada uma delas. Que elas tenham um tempo muito gostoso ali no MSK, aprendendo a tua palavra, brincando, descontraindo, Senhor, em nome de Jesus. Que elas sejam completamente, tremendamente abençoadas por ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vão lá em paz, bem comportadinhas e continuem assim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos para a palavra, queridos. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6. Hoje nós estamos na terceira etapa, né? Eu estou fazendo uma série, a gente está fazendo uma série de pregações aqui na Restinga, né? Baseada em Isaías 6, capítulo 1, Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, né? O tema, o título é O que a tua glória fez comigo, né? Nós estamos dividindo em 4 noites, 4 domingos, né? E hoje é o terceiro. Vamos ler o texto, depois eu sigo falando aqui em nome de Jesus. Deixa eu só pegar minha lamparina aqui. Minhas lamparinas. Vamos lá. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e o seu séquito enchia o templo. Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam sua face, com 2 asas cobriam seus pés, e com 2 asas voavam. Um clamava ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isso tocou teus lábios, e a tua iniquidade é removida, e o teu pecado é purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei enviar? Quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou, envia-me a mim. E ele disse: vai e dize a esse povo: ouvi vós, de fato, porém não entendais, vede vós de fato, mas não compreendeis. Faze o coração desse povo engordar. E assim ele vai trazendo uma direção de uma palavra para Isaías, mas não é o caso ainda nessa noite, né? Nós temos falado bastante sobre isso, um texto que marcou a minha vida desde novo. Eu gosto muito desse texto, né? No ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias. Todos nós temos a nossa vida marcada por alguns eventos, né? Todos nós lembramos do dia que nasceu os nossos filhos, do dia do casamento, né? Quantos maridos lembram do dia do casamento, do dia do noivado, do dia que conheceram a amada, né? Às vezes as esposas cobram isso da gente, né? Mas glória a Deus, né? O Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas. Enfim, a nossa vida é marcada por fatos, por eventos, por momentos, né? Eventos bons, né? Eu me lembro, por exemplo, alguns rapidinhos, né? Eu me lembro quando a gente começou a Sara Restinga aqui, recente, né? 14 de janeiro de 2023, né? Eu me lembro que dia 7 de julho de 2022 foi a primeira célula que a gente fez lá no condomínio do Vando, lá no salão de festas lá, que a gente fez, que a gente se reuniu. Foi um marco. O dia que nós começamos o nosso trabalho, a primeira célula que nós fizemos aqui na Restinga, depois 14 de janeiro nós inauguramos o salão, e assim dia 15 de janeiro tivemos o primeiro culto. E eu tenho algumas marcas na vida, algumas datas foram importantes que marcam a minha vida, né? Algumas datas boas,
outras datas nem tão boas. Isaías está falando aqui de um momento triste da sua vida, de uma grande perda, né? Todos, ao longo das pregações eu tenho dito isso. Uzias, o rei Uzias, era um grande amigo de Isaías. O rei Uzias, na verdade, era tio de Isaías. Isaías era parente de Uzias. Então Isaías era um profeta que andava pelo palácio, ao lado do seu amigo, do seu parente, profetizando. Mas em um dia, num momento muito triste, o rei Uzias morreu leproso. Em um dia de uma tremenda infelicidade, Uzias foi tomado de lepra e morreu. E aí vem esse texto: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Todos nós aqui, nós temos hoje alguns jovens, alguns irmãos mais maduros, mais vividos, né? Nós temos amigos aqui da segunda idade, da terceira idade, né? Enfim, né? Nós temos gente irmãos de todas as idades aqui. E ao longo da vida, nós temos marcas, né? E quantos de nós, diante de alguma dificuldade, diante de algum problema, diante de algum momento difícil, não travamos, né? Quantos de nós diante das lutas, até uma irmã me disse: Luiz, eu percebo que às vezes tu dá uma travada. Sim, a gente trava, né? Porque a gente tem que pensar o que fazer, como agir, né? Às vezes realmente eu travo, né? Porque se a gente age por a gente mesmo, a gente vai no impulso, né? Alguns momentos a gente precisa parar e pensar, né? E alguns de nós ficam pensando, e esse pensamento não evolui, e como esse pensamento não evolui, a gente não sai do lugar, né? E se alguém e quando alguém vem e te pergunta: poxa vida, o que aconteceu contigo? Você está parado, está nessa situação? É que aconteceu isso, aconteceu aquilo. E a gente sempre, e algumas pessoas contam de marcas na sua vida, né? Poxa, fiquei desempregado, não sei o que fazer, a minha saúde foi atingida, foi abalada e eu não sei o que fazer, tive uma perda na família, não sei o que fazer, né? E isso é natural, todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por momentos, e tem níveis, né? Eu estava preparando a palavra aqui e me lembrei de uma situação do meu trabalho. Eu era gerente de uma bilheteria de um teatro, e um dia uma colaboradora da minha equipe me ligou: Luiz, não posso trabalhar hoje. Eu, meu Deus, o que houve? Tu não sabe, uma desgraça aconteceu na minha vida. Meu Deus, quem morreu? Teu pai, tua mãe? O que aconteceu? Morreu meu periquito, ela me disse. Mas ela chorava de soluçar. Morreu meu periquito, eu não sei o que eu faço. E agora? O que vai ser da minha vida? Né? Na hora, me veio mais ou menos esse sentimento que veio em vocês agora. Um periquito, né? Mas graças a Deus eu tive o entendimento, assim, no momento. Me veio um entendimento. Poxa, para ela, o periquito é muito importante, né? Então eu fui o mais humano possível e disse: bom, vamos fazer assim, tu tem umas horas de banco de horas aqui, então fica em casa, né? Resolve a tua função aí com o teu periquito, e aí no outro dia e amanhã tu vem trabalhar. E ela, muito obrigado, né? Agradeceu e veio trabalhar. No outro dia, mais faceira, mais animada. Contou a história, que foi um dia muito difícil, que ela teve que enterrar o passarinho dela. E ela contou porque que ela era tão apegada ao bichinho, numa perda, num outro momento de perda da vida dela, deram o passarinho para ela, por isso que ela lançou toda a carência dela em cima do bichinho. Enfim, uma história extensa, né? Mas era algo muito importante para ela. Aquela perda fez ela sofrer muito, né? E ela travou, não conseguiu vir trabalhar naquele dia. E assim acontece conosco, né? Quem sabe não com o periquito, mas em outras situações da nossa vida nós travamos. Só que a Bíblia está dizendo aqui, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. O que esse texto quer dizer? Num dos momentos mais difíceis da vida de Isaías, numa das horas mais complicadas da vida desse profeta, nessa hora em que, quem sabe, ele se desesperou, nessa hora em que a tendência natural do ser humano é travar, desistir, retroceder, nessa hora o Senhor revelou a ele a sua glória. O Senhor abriu os olhos de Isaías. Quem sabe Isaías só conseguia ver a morte diante dos seus olhos. Quem sabe Isaías, em momentos de nostalgia, se lembrava dos momentos da vida que ele tinha vivido
com Uzias, mas naquele momento o Senhor colocou uma outra visão diante dos olhos de Isaías, e os seus olhos se abrem então, e ele vê a glória do Senhor. Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele vê serafins com 6 asas voando ao redor do trono e contemplando aquela glória, desfrutando daquela presença gloriosa. E esses serafins, esses anjos diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, toda a terra está cheia da sua glória. Imaginem Isaías, diante desse momento difícil, abre os seus olhos agora e vê aquela glória. Se vocês lerem a Bíblia a partir desse capítulo, até o final do livro de Isaías, lá tem mais de 60 capítulos, vocês não vão ver mais em nenhum momento ele comentar sobre a vida de Isaías, sobre a vida de Uzias, sobre essa perda, porque a partir do momento que ele viu a glória do Senhor, a partir do momento que ele teve essa visão gloriosa, a vida do profeta foi completamente mudada, a vida de Isaías foi completamente transformada, e ele se tornou um profeta messiânico. Ele já era um profeta, ele já profetizava até esse momento, mas a partir desse dia houve como se diz, né, cadê o Everton? Tá lá, né? O pessoal da informática fala do upgrade, né? Isaías teve um upgrade no seu ministério, na sua caminhada. Ele se tornou não somente um profeta, mas o profeta messiânico. Ele teve visões. A partir dessa visão gloriosa, ele viu Jesus na cruz, ele viu a Nova Jerusalém, ele viu os céus, ele viu a glória de Deus descendo, ele viu Jesus exercendo o seu ministério, ele viu Satanás caindo do céu, porque caístes, ó estrela da manhã. Foi Isaías que disse isso. Ele viu Jesus sendo glorificado, ele viu Satanás descendo, ele viu Jesus começando o seu ministério. Isaías viu o futuro. Isaías, a partir dessa visão gloriosa, teve a sua vida completamente mudada. E assim como a vida de Isaías foi transformada, o Senhor quer transformar a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: hoje, nessa noite, o Senhor quer transformar a tua vida. Aleluia! O Senhor quer transformar a tua vida, né? E o tema dessa noite é isso. O tema que eu quero falar nessa noite é isso: como a nossa vida é transformada, né? Porque quantos de nós aqui não queremos mudar, né? Não precisa levantar a mão aqui, né? Mas eu consigo perceber algumas coisas na minha vida que precisam mudar, que eu preciso aperfeiçoar, que eu preciso ajustar. Um exemplo para brincar um pouquinho com vocês, né? A minha esposa, a missionária Simone, diz que eu estou me estendendo muito nas pregações. Então eu estou me esforçando para tentar reduzir aqui e falar um pouco menos. Eu percebo, não é só a missionária que tem me falado isso, né? Estou me esforçando aqui, né? Mas enfim, eu percebo algumas áreas da minha vida que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas. E quem sabe cada um de nós consiga, espero que sim, né? Cada um de nós, na sua vida, consiga perceber alguma área que precisa ser transformada. E quem sabe não seja interior, mas quem sabe alguns de nós tenhamos algumas situações para resolver, algumas questões para alinhar, para ajustar na nossa vida. E aqui nós temos a história de um homem que teve a sua vida alinhada e ajustada. Mas esse alinhamento, esse ajuste aconteceu a partir do momento que ele conseguiu visualizar a glória do Senhor e desfrutar da sua presença. Então eu quero te dizer uma coisa muito importante nessa noite: Deus pode transformar completamente a tua vida. Deus pode resolver qualquer situação da tua vida, seja ela a mais impossível que for. Deus pode fazer, Deus pode mudar, mas Ele, antes de mudar essa situação, Ele quer abrir os teus olhos para que tu veja a sua glória, para que tu veja a sua presença e para que mesmo num momento de crise tu consiga se aproximar do seu altar. Ontem eu estava lá no Arena Jovem com a gurizada da cavalhada da igreja, e a pastora Jaqueline lá da sede estava pregando, e ela disse uma frase que me tocou muito, né? Até coloquei em todos os nossos grupos. Ela disse assim, ó: todos os nossos problemas são resolvidos no altar do Senhor. Quando a gente tem uma luta, quando a gente passa por dificuldades, a primeira coisa que a gente faz: não vou no culto hoje, estou estressado.
Não vou orar às 5h30 porque eu estou cansado. Não vou orar às 6 horas porque eu estou cansada. Enfim, a gente fica, como eu falei para vocês, né? Eu mando centenas de mensagens por semana, convocando, convidando, incentivando os irmãos, né, a participarem do culto. E são inúmeras as desculpas. Eu estou cansado. Eu estou doente. Semana que vem eu vou, trabalho, a escola. Enfim, surgem uma série de pretextos, né? Uma série de situações que nos impedem de vir à casa do Senhor, né? E isso, não quero te assustar, né? Nem te amedrontar. Mas as lutas, elas sempre vão existir. As dificuldades, elas estão aí e vão permanecer até a volta de Jesus. Se tem uma coisa que nós vamos ter que aprender com Jesus, com o Senhor, a lidar e a enfrentar, são as dificuldades. O Jesus nunca prometeu nos livrar retirar as lutas da nossa vida. Ele prometeu nos dar vitória. No Pai Nosso está dito, em Mateus capítulo 6, mas livra-os do mal, amém. As lutas vêm, mas o Senhor de todas nos livra, né? Mateus 16:33, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nesse versículo Jesus está dizendo, olhem para mim e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, né? E assim vocês vão aprender como vencer e lidar com as suas lutas. Isaías teve a sua vida transformada, porque ele teve, quem sabe, a ousadia de, mesmo num momento de crise, de dificuldade, procurar a presença do Senhor. Então, essa vai para ti, para todos nós na verdade, mas especialmente para ti que tem passado por lutas, que tem passado por dificuldades, que tem até, quem sabe eu estou dizendo diretamente para ti isso nessa noite, para ti que tem pensado em desistir, para ti que tem dado uma olhadinha para trás e pensado assim, não, vou largar, não é para mim essa vida, né? Eu não tenho tanta fé assim, eu vou desistir. Continua, persevera, porque no meio dessa luta o Senhor vai manifestar a sua presença, a glória. O Senhor vai abrir os teus olhos, o Senhor vai te dar essa visão gloriosa. Seja inteligente, seja sábio. Na hora da luta, não se afaste. Na hora da luta, se aproxime do Senhor. Missionário, mas é muito grande a luta, então vem e te joga no altar aqui. Eu te faço um convite, eu te faço um desafio. Te joga junto no altar, e quando tu vê do teu lado, eu vou estar contigo. Eu me jogo no altar junto contigo, porque as minhas lutas, as tuas lutas, as nossas lutas, nós vamos vencer aqui, no altar do Senhor, na presença de Deus, na sua casa. Assim Isaías teve a sua vida transformada, e assim a nossa vida vai ser ajustada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você concorda comigo? Então dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus aí. Glória a Deus, aleluia. Seguindo aqui então, mas vejam o que Isaías viu. Jesus viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então quem sabe ele olhava de baixo para cima e viu o Senhor sentado num lugar alto, num trono glorioso. E aí ele viu serafins voando ao redor do trono. A palavra serafins, para encurtar aqui, né, significa anjos de fogo. Então, Isaías viu o Senhor no trono e anjos de fogo voando ao redor desse trono. Um dia, não agora, mas há muitos anos atrás, lendo esse texto, o Senhor me trouxe uma revelação. Por que são, na verdade existem, biblicamente falando, duas ordens de anjos: os querubins e os serafins. Querubins, por exemplo, lá em Mateus 1, Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é um querubim, né? E os serafins, a Bíblia não fala o nome de nenhum deles, mas eles eram uma outra hierarquia, eles eram uma outra ordem de anjos. Os querubins, eles eram os mensageiros enviados, eles são os mensageiros enviados, né? Aquela escada que lá em Gênesis 28, em Betel, Jacó viu uma escada e os anjos subindo e descendo. Quem sabe nessa visão que Jacó teve, eram os querubins pegando as nossas orações, levando até o trono de glória e trazendo a resposta do Senhor
Senhor. Os querubins fazem esse trabalho, mas os serafins, anjos de fogo, eles voam ao redor do trono e proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, toda a terra está cheia da sua glória. Agora eu faço uma pergunta para vocês: por que vocês acham que ao redor do trono existem anjos de fogo? Por que não são os querubins ao redor do trono? Por que são os serafins ao redor do trono do Senhor? Abra a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 29. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu abrir junto aqui, né? Hebreus 12, versículo 29. É um versículo bem curtinho, né? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Vou ler de novo então. Vou citar de novo, né? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, vamos seguindo na visão. Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono e anjos de fogo voando ao redor do trono. Só que quando Isaías então vê o Senhor assentado no trono, ele vê um Deus que é fogo assentado no trono. E ao redor de um Deus que é um fogo consumidor, existem anjos queimando também, incendiar, anjos de fogo ao redor do Deus que é fogo. O que eu quero te dizer com isso? Que os anjos que estão mais próximos de Deus são parecidos com Ele, têm a sua natureza. Os serafins queimam e ardem em fogo porque eles estão perto do Deus que é fogo. E esse é o grande processo da mudança e da transformação na nossa vida. Quantas coisas a gente luta, né? Principalmente no casal, na família, tem essas situações, né? Poxa, a esposa disse para o marido: tu tinha que mudar aqui, eu tinha que mudar ali, enfim, né? E quantos de nós já nos dissemos assim: poxa, mas eu tento mudar e não consigo. Quantas coisas eu tentei mudar, quantas coisas eu tentei deixar de fazer, quantas coisas eu tentei começar a fazer e não consegui. Quem sabe nós estamos tentando da forma errada. Só há uma forma de nós sermos transformados, que é nos aproximando de Deus. Quanto mais perto do Senhor eu estiver, mais parecido com Ele eu vou ficar. A gente vem na igreja e acha que ser crente, olha pastor, agora eu sou crente porque eu estou usando calças de tergal, né? Esses dias eu fui na praia e fui com a minha calça de tergal, entrei no mar de gravata porque eu sou, tô brincando, né? Entrei no mar de gravata porque eu sou um homem de Deus. A minha esposa entrou com aquela saia de chita que tapa até o calcanhar dela, né? Enfim, só usa coque agora, não usa mais maquiagem, né? Só se une, não usa mais perfume, só passa azeite de oliva, que é o óleo ungido agora no corpo. Meu Deus, né? É isso que é ser crente? É isso que é ser cristão? Não. Ser cristão é ser parecido com o Cristo. Ser cristão é viver a vida como Jesus viveu. Um dia eu dei um livro para uma amiga minha que está aqui hoje, que o título do livro é assim: Em seus passos, o que faria Jesus? No teu lugar agora, meu irmão, lá na tua casa agora, no teu trabalho, lidando com os teus filhos, com o teu esposo, com o teu marido, com a tua esposa, enfim, na vida que tu tem, como Jesus agiria no teu lugar? Jesus faria o que tu está fazendo? Crianças, jovens, lidariam com seus pais assim como tu lida com eles? Sim, glória a Deus, ungido, ora por mim. Não, vamos juntos então nos aproximar do Senhor para que Ele mude a nossa vida. Os serafins estavam incendiados com um fogo que saía do altar, que saía da presença de Deus, né? E se tornaram anjos de fogo. E assim, se a gente seguir lendo o texto aqui, volta para Isaías lá capítulo 6. Já estou partindo para o final aqui, fica tranquilo. Até a meia-noite vai estar todo mundo em casa, bem descansado. Glória a Deus. Aleluia.
Isaías capítulo 6, versículos 5 e 6, vamos ler agora. Então disse eu: ai de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual tinha tirado do altar de Deus com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi removida e o teu pecado foi purificado. Isaías vê a glória do Senhor, vê um Deus de fogo sentado no altar, vê anjos de fogo voando ao redor desse altar, e no meio dessa visão gloriosa, um anjo de fogo pega uma parte da glória do trono, pega uma brasa viva daquele altar, e aquele fogo que havia nos serafins, aquele fogo que estava no altar do Senhor, agora alcança a vida do profeta. Aleluia! Que coisa tremenda, não ficou apenas numa visão. Quando Deus, o nosso bispo Rodovalho trouxe uma palavra essa semana, que eu gravei no meu coração também, né? Ele disse o seguinte, que a visão é apenas o começo. Quando Deus nos mostra uma coisa, Ele está apenas nos apontando um caminho que nós devemos seguir. Nada que Deus faz na nossa vida para apenas na visão. Começa numa visão, até que essa visão se concretize e se torne algo concreto nas nossas vidas. Isaías viu o fogo do Senhor, Isaías viu a glória de Deus, e esse fogo, essa glória chegou até a vida de Isaías, e ele teve a sua vida completamente transformada. Em nome de Jesus, que a glória do Senhor te alcance nessa noite. Que o fogo do Senhor te alcance nessa noite, que os anjos, que os serafins voem por esse lugar e tragam brasas vivas do altar, tocando na vida de cada um de nós, que todos nós tenhamos nessa noite a nossa vida completamente marcada por Deus. Nós carregamos muitas marcas, nós temos muitas marcas, nós temos muitos sinais da nossa vida, mas hoje eu profetizo uma marca de Deus na tua vida, os anjos do Senhor liberando brasas vivas do altar, perdoando o teu pecado, arrancando a tua iniquidade, mudando completamente a tua vida, te ajustando, te alinhando e te aprumando para que tu comece uma nova vida com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, aleluia. Isaías, isso, aplauda o Senhor, glória a Deus. Isaías teve a sua vida completamente transformada ao ver a glória do Senhor. Vejam que ele viu, mas também sentiu. Ele viu, sentiu e provou. Isaías teve a sua vida marcada pela glória do Senhor. A vida dele nunca mais foi a mesma. Sabe, queridos, que quando Deus nos gera, eu creio nisso, né? Pelo menos é o que eu entendo da Bíblia. Ninguém nasce por acaso. Nenhum de nós aqui. Por mais rasa que seja a nossa espiritualidade, podemos ter esse entendimento. Ninguém nasce por acaso. Todos nós nascemos com um propósito de vida. Todos nós nascemos com uma missão. Todos nós temos um chamado. Quando Deus nos colocou nessa terra, quando Deus me chamou, quando Deus me escolheu, Ele sabia que em 2023 eu estaria na Restinga anunciando a sua palavra. A minha vida foi uma preparação do Senhor até chegar nesse momento. E assim o Senhor está preparando, trabalhando com cada um de nós para que nós possamos viver o projeto, o propósito, a missão que Ele deu para cada um de nós nas nossas vidas. Vejam que os serafins, eles voavam ao redor do trono e proclamavam, se tu for ler ali, proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. Eles contemplavam a glória e anunciavam essa glória. Agora Isaías tem a sua vida tocada pelo Senhor, uma brasa viva, o fogo do altar vem agora e toca nos lábios de Isaías. Ele tem a sua iniquidade arrancada, o seu pecado purificado, e a visão dele fica mais aguçada. E agora não somente a sua visão fica aguçada, mas ele começa a ouvir algo diferente.
ele escuta o Senhor falando, ele escuta uma conversa, ele escuta uma outra voz agora, ele ouve outras vozes dizendo: a quem nós vamos enviar? Quem pode ir depois de nós? Quem pode ir adiante? Quem pode dar sequência a essa missão que nós começamos? Quem pode levar adiante essa verdade que os serafins estão proclamando aqui ao redor do trono? Quem há de fazer? Quem há de ir? E Isaías foi impelido por essa voz, e ele se levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vejam que antes ele não tinha ouvido essa voz, porque Isaías tinha os seus pecados, Isaías tinha a sua iniquidade, Isaías ainda não estava preparado, faltavam alguns ajustes do Senhor na vida de Isaías. Então é por isso que Deus levou Isaías nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, nessa hora mais difícil, onde Isaías para. Então Isaías para, e o Senhor chama Isaías e revela a sua glória. E ao revelar a sua glória, Isaías reconhece a sua debilidade. Ele diz: ai de mim, que tenho lábios impuros, ai de mim que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu estou diante da glória do Senhor, e a minha vida ainda não está pronta, e eu tenho problemas, e eu tenho dificuldades. Sabe, queridos, um parêntese aqui, Deus, Ele quer falar com cada um de nós, mas Deus nunca aponta o dedo para nós. O que eu quero te dizer com isso? Deus nunca vai te acusar. E aí, missionário? E aí, missionário sem vergonha? Ele nunca vai apontar o dedo, ele nunca vai te espizinhar, ele nunca vai te ofender, Deus não faz isso. Quem faz isso é o inimigo, ele é o acusador, certo? Então toda vez que tu ouvir uma voz te dizendo assim: tu não presta, tu não tem condições, tu não é capaz, tu não vai conseguir, não vai dar certo, que esposo que tu é, que esposa que tu é, mas que filho é esse, mas que crente é esse, como é que pode tu falar isso e fazer isso? Todas as vezes que tu sentir como que um dedo te acusando, te apontando, repreende na hora, porque não é Deus falando contigo. Deus não acusa, Deus não condena. Ah, mas quando eu me aproximo de Deus, eu vejo várias coisas erradas na minha vida. Sim, mas é um outro processo. A forma que Deus tem para falar conosco é através do constrangimento. Alguém disse para Isaías aqui que ele tinha... Leia comigo o texto aqui, volta no versículo 5. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou arruinado, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que está acontecendo aqui? Isaías, sofrendo com a perda de um amigo, ele vê a glória do Senhor, ele vê um altar de fogo, ele vê anjos de fogo voando ao redor do trono, ele está vendo essa glória, ele está sentindo a sua presença. A glória do Senhor em hebraico significa Shekinah, e Shekinah é o peso da glória. Então Isaías, vendo toda essa glória, quem sabe esse peso de glória começa a cair sobre a sua vida, o peso da presença do Senhor, da glória de Deus começa a recair sobre Isaías, e ele vendo toda essa glória, e ele vendo toda a beleza do Senhor, e ele vendo toda a pureza, toda a santidade, toda a verdade e justiça do Senhor, ele olha para Deus e vê a glória, e agora ele olha para ele e vê as suas limitações, e vê as suas dificuldades, e aí então dentro dele brota uma voz, e ele diz: ai de mim. E é assim que Deus faz. Queridos, hoje à noite eu não estou aqui para acusar ninguém, na verdade nenhuma noite. O meu trabalho, o nosso trabalho ao pregar, ao ensinar, ao ministrar a palavra do Senhor, não é acusar ninguém, mas é lançar a glória e a luz de Cristo sobre a vida de cada um de nós. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra, a Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu escuto a palavra é anunciada à minha vida, e muitas vezes eu ouço uma verdade que ainda não faz parte da minha vida, e eu preciso decidir então, mudo ou não.
Vou acertar a minha vida, vou ajustar a minha vida, vou mudar nessa área, vou me abrir para que a minha vida se ajuste. E esses são os desafios que nós enfrentamos ao ouvir a palavra do Senhor. Mas nunca é uma acusação. O Senhor, apesar de ter uma mão forte, Ele não aponta dedos acusadores para cada um de nós, mas Ele revela o seu desejo e o seu querer. O Senhor constrangeu Isaías, mostrando a sua glória. E que nessa noite o Senhor revele da sua presença, que nessa noite o Senhor revele da sua santidade, que o Senhor mostre a sua glória, e que essa glória luminosa e incandescente do Senhor venha sobre a tua vida, mostrando para cada um de nós quantas coisas nós precisamos ajustar. Todos nós temos, queridos, né? Por melhor que tu seja, todos nós temos coisas para ajustar. E vejam que Isaías vai ouvir a convocação do Senhor somente depois que ele tem a sua iniquidade arrancada e o seu pecado purificado. Então há um processo do Senhor na nossa vida, para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, para que nós possamos nos alinhar dentro do chamado do Senhor. Nós precisamos ser transformados, moldados, nós precisamos ser tocados pela glória do Senhor. A tenaz, a brasa viva do altar precisa ser liberada e tocar na vida de cada um de nós. E está chegando a hora de cada um de nós aqui nos levantarmos e assumirmos a nossa posição no reino de Deus. O Senhor tem um chamado e uma missão para ti. Quem sabe tu não seja um pregador como eu aqui, mas assim o Senhor te chamou para uma obra. Todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão. Olha para quem está do teu lado e diz assim: meu irmão, eu sei que o Senhor tem uma obra na tua vida. O Senhor quer usar cada um de nós. O Senhor quer usar todos nós, sabe? Já estou encerrando, mas quero contar esse testemunho. Existe uma grande igreja na Coreia. A maior igreja do mundo fica na Coreia do Sul. E o nome do pastor, não sei se, acho que já é falecido, é David Yang-Shu, o nome dele. A gente luta aqui na cavalhada, aqui na igreja, na Restinga, para ter momentos de oração. Lá na Coreia, eles têm uma montanha de oração, seu Renato. Uma montanha grandiosa, e nessa montanha tem tipo cavernas assim, espaços onde as pessoas entram e ficam dias ali orando, né, e buscando a presença do Senhor. Tem milhões de membros essa igreja, né? E esse homem foi ganho, esse pastor, o Paul Yang-Shu, depois mudou o nome para David Yang-Shu. Ele foi ganho por uma mulher. E sabe como essa mulher ganhou ele para Jesus? Ele passou por ela e viu ela chorando. Passou por essa senhora e essa senhora chorava perto dele. E ele perguntou para ela: por que tu está chorando? Ela disse: eu estou chorando porque eu não ganhei ninguém para Jesus hoje. Porque eu não ganhei nenhuma alma para Jesus. Eu quero muito ganhar uma vida para Jesus. E a lágrima daquela senhora fez com que o povo se convertesse. E a partir dele surgiu a maior igreja do mundo. Então tu pode pensar assim: poxa, como eu vou construir a maior igreja do mundo? Quem sabe o Senhor não tenha te chamado para fazer a maior igreja do mundo, mas o Senhor te chamou para falar de Jesus para aquele que vai ganhar e vai construir a maior igreja do mundo, né? O Senhor chamou cada um de nós para uma missão. Por menor que seja, todos nós temos uma missão nessa vida. Mas eu não consigo entender, missionário, eu não consigo ver, eu não consigo perceber. Quem sabe todos nós precisamos ainda passar por esse processo de Isaías. Isaías passou por há tempos atrás eu fiz uma tomografia. Tomografia é um exame chatinho, com contraste é pior ainda, né? Que a gente entra num tubo assim, né? Aí para um pouquinho lá e depois a gente sai, né? Encha o peito e segura o ar, diz lá pra gente, né? A gente tem que ficar uns segundos lá com ar, segurando o ar, depois a gente sai. E quem sabe Isaías tenha passado por uma tomografia espiritual, né? E ali, entrando nesse tubo da glória do Senhor, com essa visão gloriosa, ele conseguiu perceber, como eu percebi no exame, algumas coisas que precisavam ser curadas dentro de mim. Isaías percebeu que tinha lábios impuros e vivia num lugar onde as pessoas estavam com seus lábios impuros. Mas mesmo percebendo as suas dificuldades, no meio daquele reconhecimento, houve confissão, remissão e capacitação do Senhor.
Deus vê um homem, a Bíblia é linda, eu sei que eu tenho que encerrar, queridos, mas eu preciso falar disso, né? Deus sempre nos perdoa. Não tem um pecado que a gente cometa e confesse que Ele não possa nos perdoar. Não tem situação na tua vida que Ele não possa resolver. Mas missionário, tu não sabe o que eu disse, tu não sabe o que eu falei, tu não sabe o que eu fiz, não importa. Não importa o que tu fez, não importa o que tu falou, não importa como foi o teu passado, o que importa é a partir de hoje. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías, no meio do momento mais difícil da vida dele, teve uma oportunidade de mudar, de alinhar, de ajustar a sua vida. E ele, como um bom profeta, ele aproveitou essa oportunidade e teve a sua vida completamente transformada. Hoje o Senhor está te dando uma oportunidade. Hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade. Assim como Ele revelou a sua glória a Isaías, Ele está nesse lugar, querendo tocar a vida de cada um de nós com o seu fogo, com o seu poder, com a sua glória. E eu não vou deixar essa glória passar sem que eu me grude no Senhor, sem confessar o meu pecado, sem dizer para Ele que eu preciso dEle, que eu quero mais dEle na minha vida. Eu não posso deixar o Senhor passar desapercebido. Eu preciso atrair a presença gloriosa dEle. Ele está gritando: a quem eu vou enviar? Um dia eu ouvi a sua voz, essa voz. Quem eu vou enviar para Restinga? O Senhor usou a minha pastora, 1,50 m e poucos ela tem, né? Eu estava num carro, estava voltando de uma reunião com eles, e ela disse, na verdade ela nem perguntou, eles já me disseram, né? Luiz, é tu que vai para Restinga, tá? E vai começar assim, 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 tá bom? E eu disse, tá bom. E assim começou, né? Mas um dia eu ouvi a voz do Senhor me chamando pelo nome e dizendo que Ele queria me usar para anunciar o Evangelho, para pregar a sua palavra. E eu disse sim. E esse sim foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Uma das melhores escolhas, a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Não foi a mais fácil, mas foi a melhor. E ao longo da vida, dos dias, Ele tem me alinhado, Ele tem me ajustado, Ele tem me aprumado para que eu possa continuar mantendo esse sim. E todos os dias eu sou desafiado a acordar de manhã e dizer: Senhor, mais uma vez eu te digo, sim, eu continuo. A quem eu vou enviar? Quem há de ir após mim? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor quer te enviar, o Senhor quer te usar, o Senhor está te chamando. Olha bem para mim aqui. O Senhor está te chamando, mas missionário, eu tenho tanto problema, eu tenho tanta dificuldade. Isaías também tinha as suas dificuldades, tinha as suas limitações, mas a visão da glória que ele teve foi maior do que qualquer problema que ele carregava. Esse é o segredo. Não olha para ti, olha para a glória. Não olha para ti, olha para o céu. Não olha para ti mesmo, olha para Jesus. Com Jesus não tem erro, com Jesus não tem falha. Ele pode tudo, Ele conserta tudo, Ele resolve tudo. Aleluia. E para encerrar, Isaías foi chamado para fazer aqui na terra o que os anjos estavam fazendo naquela visão. Isaías viu os anjos contemplando a glória do Senhor e anunciando, proclamando a sua grandeza e a sua majestade. O Senhor disse para Isaías, o Senhor tocou nos seus lábios, perdoou os seus pecados, o liberou da sua iniquidade e disse: então vai e anuncia e prega e fala a todos. Ele estava diante do Senhor e foi chamado para anunciar. Isaías deu sequência ao projeto do Senhor nessa terra. Um dia, há mais de 700 anos antes de Cristo, o Senhor levantou um homem. E hoje, 2023 anos depois de Cristo, o Senhor quer levantar homens e mulheres aqui na Restinga para dar sequência ao chamado, à missão e o propósito que Deus tem nessa terra. Em Efésios 3, versículo 10, o Senhor diz que através da igreja Ele vai manifestar a sua multiforme sabedoria. Essa glória que Isaías viu, nós podemos anunciar para toda criatura.
chega na tua casa e diz: santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. A minha casa está cheia da glória do Senhor. Está enfrentando dificuldade no teu trabalho, chega no teu trabalho amanhã, pisa com o pé ungido e diz: esse lugar agora está cheio da glória do Senhor. Jovem, chega na escola e declara: a glória do Senhor está nesse lugar. Profetiza, anuncia, proclama a glória do Senhor que está sobre ti, que está vindo sobre ti nessa noite, e assim as coisas vão começar a se alinhar e serão mudadas nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. O nome de Isaías significa salvação. Ele recebeu a salvação, ele teve a sua vida transformada nesse dia e foi convocado pelo Senhor a anunciar a vinda do Salvador. Amém? Eu não sei nos detalhes do teu chamado, mas eu sei que o Senhor tem uma missão para a tua vida, que só depende de ti, só depende do teu sim. Na Sara nós temos esse costume de sempre agradecer aos nossos líderes pelo sim deles, porque se os meus pastores, que são pastores da Cavalhada, nossos pastores aqui, né, mas que tem a sede na Cavalhada, se os meus pastores não tivessem dito sim para Jesus e sair da sede e começar da Cavalhada, a minha esposa, a missionária Simone, não teria passado na frente da igreja e a gente não teria se encaminhado para ali e não estaríamos aqui hoje. Mas houve um casal que disse sim e se permitiu ser usado por Deus, e nós estamos aqui hoje, né? E assim eu disse sim e tenho sido usado, e assim vocês vão dizer sim hoje para Jesus e vão alcançar outras pessoas, outras vidas, e a glória do Senhor vai entrar na tua casa, no teu negócio, no teu trabalho, porque hoje tu vai dizer sim para o Senhor e vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Quer essa glória sobre a tua vida? Olha para o teu irmão e pergunta para ele assim, com cara de profeta: tu quer essa glória sobre a tua vida, meu irmão? Então fica de pé, querido, em nome de Jesus. Quero chamar a nossa levita, Carol. Glória a Deus. Nós vamos cantar um louvor. E quero fazer o seguinte, né? A gente sempre faz isso, né? Como eu falei no começo, a transformação da nossa vida começa no altar. Todos os nossos problemas são resolvidos no altar do Senhor. Então, obrigado, meu Pai, por essa noite abençoada, pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu agir aqui entre nós. Senhor, que nós possamos levar essa glória conosco até a nossa casa. Nos dá uma semana de vitória, de conquista, de prosperidade e de avanço, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por cada um que nos visitou, que está aqui conosco nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.